A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Sou o pastor Elias de Paula. Estou trazendo para vocês aqui o resumão da nossa revista da Escola Bíblica Dominical CBAD, isso do quarto trimestre aqui de 2023, com o tema aqui até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Vem comigo aqui aprender um pouquinho de forma resumida da lição da CBAD. Muito bem, vamos para a nossa lição de número 1, que tem por título A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Texto áureo está aqui em Marcos 16,15, muito conhecido, né? E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Verdade prática, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Na introdução da lição, veremos, nesse trimestre, estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo do nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda a criatura. Por isso, nessa primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para fazer, sim, a obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Na introdução, já vemos aqui que nós temos o dever não só de aceitar esse Jesus, mas como também incentivar outras pessoas, independente da língua, do país, da onde estiver, a também aceitar esse Jesus Cristo amado que nos salvou. Primeiro tópico fala sobre a grande comissão. Primeiro subtópico, o que é a grande comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. É mandamento de Jesus. É ordem de Jesus para pregar o evangelho a todas as criaturas do mundo aí. Amém? E diz bem assim também, esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento, vem em Gênesis 12, 13, Isaías 45, 22, e está fundamentado no Novo Testamento também. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo dada aos seus discípulos. Então é ordem do Senhor Jesus para que possamos pregar. É ordem. Você aceitou Jesus, você é crente, agora você tem o dever de pregar essa palavra àqueles que ainda não aceitaram Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida. No segundo subtópico do primeiro tópico fala assim: a questão cultural. Como assim? Vamos lá. Ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. O ide de Jesus significa não só ficar parado ali em Jerusalém, mas ir para os confins da terra, não só para judeus, mas para gregos, troianos, italianos, que são considerados gentios, né? Muito bem, atravessar fronteiras. Então, a questão cultural é isso, é não ficar só no local, mas levar para as outras nações. Nesse caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhes a nossa cultura, ou seja, o querer tentar chegar lá e mudar a cultura deles. Não. Eu já vi que testemunhos de missionários, a igreja antigamente houve um tempo, até igrejas que hoje ainda enviam muitos missionários para fazer a obra, e quando chega em determinados locais aí, às vezes até a roupa ele tem que se vestir daquela forma, tem que tentar ali também se adaptar com o tipo de alimentação daquele local para poder também não ficar ali como um mitidinho, né? O apóstolo Paulo, ele, onde ele chegava, ele tentava ali se encaixar para poder não ter problemas aí
de ser o esquisito no meio do povo, né? Então, esse é o meu entendimento em relação a isso aqui. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e aprovada pelas escrituras também. Também não vai também, né? Porque o povo lá, todo mundo vai andar sem roupa, tu vai andar sem roupa também. Não pode, né? Tem que ser aprovada. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus e amoroso, por outro, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e em parte dominada por ações demoníacas. Então é isso. Deus fez o homem para viver segundo a sua palavra, obediente, temente, e a cultura de Deus para o homem seria de apenas ele ser adorado, ele ser servido. Mas hoje muitas culturas têm adorado deuses que não é Deus e isso não agrada a Deus, né? Que aí no caso nós vemos que são aí coisas demoníacas para poder tirar o homem da fé e acreditar no Deus verdadeiro. Portanto, estejamos prontos a pregar o Evangelho além das nossas fronteiras, preparando-nos para esses desafios. Há desafio. Pregar o Evangelho, seguir aqui a questão do ID de Jesus, vai também aí ter que se preparar com as questões culturais. Terceiro subtópico do tópico primeiro fala sobre a ordem de fazer discípulos em todas as nações. Ordem de Jesus. Além de você tornar-se um discípulo, depois você vai o quê? Tornar-se também aí um líder, um discípulo que vai ter discípulos, ou seja, no caso aqui do discípulo de Jesus, Jesus consagrou eles ali a apóstolos, passaram pelo processo de aprendizado durante 3 anos ali com Jesus e tornaram-se o quê? Pregadores do evangelho e tornaram também discípulos de discípulos, apóstolos que transformaram discípulos, discipuladores. A palavra nação aqui é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primeiramente a países. Um país é uma nação politicamente definida, né? É definida pelas políticas, vamos dizer assim, no caso do Brasil, a Constituição, né? Tem as suas constituintes, ou no caso aqui do Brasil tem a Constituição, dessa forma. Já etnia é um povo culturalmente definido como uma língua e uma cultura própria, ou seja, cada lugar que você for desse mundo ali a língua, ou seja, o idioma ali vai ser diferente e essa questão de etnia ela vai trazer realmente uma certa dificuldade para quem, digamos, fala português, vou lá para fazer o evangelismo na Turquia ou seja, em algum lugar ali nas Arábias ali eu não sei exatamente, vai haver essa dificuldade aí de entender ali a linguagem do povo que está ali, né, que tem a sua própria linguagem, sua própria e seus próprios costumes, né? De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias, assim, meu Deus do céu, tanto de pessoas diferentes que falam diferente, né, que são diferentes uma das outras em relação aí à questão cultural e também de línguas, né? Quase a metade desse total ainda não foi evangelizado, né? A metade dessas pessoas não foram evangelizadas. É incrível, você pode dizer, mas com tudo isso que tem aí, com redes sociais e tudo, mas tem lugar que nem pode ter redes sociais, justamente para o povo ali não ser ali influenciado por alguma coisa que não seja de acordo com que o governo ali, eles de forma ali arbitrária ou dizer assim, eles obrigam as pessoas a seguirem. Será que isso não nos comove? Tem que comover, né, irmão? Porque nós estamos aqui para pregar o evangelho, estamos aqui para não ficar só para a gente. Hoje nós temos visto que as igrejas estão muito assim, muito cristocêntrica, isso é certo. Tudo que faz é cristocêntrico, mas cadê também o trabalho evangelístico, não só dentro da igreja, cantando, adorando, mas sair também para evangelizar. Até as músicas não tem mais aquela letra assim que fala, pecador, vem para Jesus. As músicas é só glória, louvado seja Deus, amém, isso é maravilhoso. Mas não tem mensagem da cruz nas músicas, nos louvores. Tá uma coisa assim muito só cristocêntrica, mas cadê o evangelismo? Porque o evangelismo não é centro Cristo. O evangelismo é de Cristo para o mundo.
Cristo para o mundo, para que o mundo venha para Cristo. Então é isso. Então tá cristocêntrico demais, não que sou contra, pelo amor de Deus, mas estão esquecendo também de levar o Cristo para para o homem, para o mundo, para que ele venha vir para a igreja e mudar de vida. Então assim, há milhões de pessoas que ainda não ouviram esse evangelho e é de extrema urgência, nossa, do povo de Deus, de proclamar essa palavra a todas as nações. É urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo, quando diz assim: esforço-me deste modo, por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Ou seja, ele não ia perder o tempo dele de ir lá pregar onde alguém já passou e já pregou, onde ele já tinha passado e pregado. Mas a ideia dele, na cabeça dele, é de que esse evangelho, esse Jesus, chegasse aos ouvidos de pessoas que nunca ouviram, que esse é o mandamento de Cristo para nós e temos que estar incumbido dessa missão de levar o evangelho a todos aqueles que ainda não ouviram. Aqui no subtópico 4 fala bem assim, do tópico primeiro ainda, hein? Rapaz, fala bem assim, a eficácia e os objetivos da grande comissão. A eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Preste atenção. Para se pregar o evangelho, para se fazer a obra do Senhor, até cantar um hino na igreja e até tocar um instrumento, o crente tem que ter a unção do Espírito de Deus. O crente tem que ser cheio do Espírito Santo. O crente tem que ser batizado com o Espírito Santo. O crente tem que ser renovado. Então não adianta eu pegar e falar assim, vou evangelizar na Índia, não sei aonde, e eu ir lá vazio, seco, sem orar, sem jejuar, todas as vezes. Aqui nós temos a referência aqui, dentro desse tema aqui, está aqui em Lucas 24, 49, né? Nós vemos a referência aqui da importância do Espírito Santo na vida dos próprios discípulos para que eles pudessem ter essa capacidade. Pois ele é quem convence a pessoa do pecado. Presta atenção, irmãos. É o Espírito Santo de Deus que convence a mente da pessoa. Por quê? Ele passa a ter a fé depois que ouviu quem? A palavra. Irmão, quem vem primeiro? A fé ou a palavra? A palavra. Primeiro vem a palavra, vem a fé. E depois vem quem? O Espírito Santo. Através de ter ouvido a palavra, a fé faz ele acreditar que o Espírito Santo vai ser capaz de mudar a forma dele viver. Então não adianta eu querer inventar, vamos inventar aqui uma tal da cura gay. Não existe negócio de cura gay, existe sim a libertação do gay, a libertação daquele que é viciado nas drogas, porque ele vai ouvir a palavra e a palavra vai transformar. Então não adianta eu usar um evangelho que vai ficar agredindo, que vai ficar falando, não, eu não faço isso particularmente, não faço, eu procuro da forma mais inteligente possível, convencer o pecador, através do Espírito Santo, que a vida dele pode mudar, através da palavra do próprio Cristo, que ele disse que ele é o pão, que ele é a água, que ele é o alimento, que ele é vida e ele pode transformar. Então é isso, irmão. Seja cheio do Espírito Santo. Não fique pregando para provocar, não. Não fique provocando a pessoa porque ele é de uma religião, ou porque é ubanda, porque é macumbeiro. Rapaz, você não vai ganhar ninguém para Jesus se você criticar a religião dele. Você vai chegar com o apóstolo Paulo, que muitas das vezes se fez de tolo para ganhar os tolos, se fez até de judeus que era a favor da lei disfarçadamente, mas depois ele pegou, deu a volta de forma inteligente e conseguiu ganhar para Jesus através do seu grande testemunho e testemunho de Cristo na vida dele. Amém? Então é isso, irmão. E nós vemos aqui que pessoas, elas precisam ser convencidas através até da presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, né? Dando aqui um pulinho aqui, né? Ele convence as pessoas do pecado, né? Regenera o pecador e capacita os homens a conferirem e a confessarem Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. É o próprio Espírito Santo que faz isso, né? Faz o homem se examinar, faz o homem se enxergar e falar, isso está errado, não posso fazer isso, né? A palavra de Deus que fala, glória a Deus, aleluia, né? E assim, nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Primeiro é proclamar o evangelho, isso, a palavra, em palavras e ações a todas as criaturas. Quando fala palavra e ações, também evangelizar também significa também fazer o trabalho social, gente.
Evangelizar significa levar pão para quem está com fome. Evangelizar significa também levar o gás para a pessoa que está precisando, necessitado. Jesus, por onde ele passava, ele curava, mas também alimentava multidões. Sim, com o poder dele, que ele não tinha dinheiro, mas ele multiplicava os pães, peixes, ele fez grandes coisas assim. Então tem que ter isso, a igreja também tem que ter essa questão do trabalho social. Discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Ou seja, não adianta você ir lá pregar a palavra, fazer uma cruzada no meio da rua, a pessoa aceita Jesus e depois tu não vai cuidar da alma, não vai visitar, não vai correr atrás dela, não vai fazer ali um trabalho de discipulação, preparar ela para o batismo, fortalecer ela para saber realmente o que é o sentido de largar o mundo e agora servir uma nova vida em Cristo Jesus, né? Integrá-los, os novos convertidos, né, de forma espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresça na graça, no conhecimento, por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Quando fala comunhão dos santos, crescer na graça do conhecimento, porque dentro da congregação, dentro da igreja, para você desigrejado da vida, que é contra a igreja, se tu fora dentro da igreja já é difícil da gente conseguir, quanto mais fora, é pior. Então o novo convertido ele tem que crescer dentro da igreja, aprendendo, ali gostando de estar na igreja, de louvar, de cantar, ouvindo a lição da escola bíblica dominical, aprendendo, participando do seminário que tiver, de cebol, seminário de adolescente, de irmãs, tem que participar de tudo, encontro de casais, casados para sempre, tem que ter para poder crescer e aprender, principalmente quem estava no mundo e outra religião que ensinava tudo errado. Dentro da igreja ele vai aprender de forma certa, de acordo com a palavra, não é coisas que nós inventamos não, é coisas que a Bíblia ensina. E diz assim, para terminar aqui, então é isso, ele vai crescer de forma espiritualmente. No segundo tópico, vamos lá para o segundo tópico, meu Deus do céu, é coisa demais, mas é assim mesmo. Segundo subtópico fala sobre missão transcultural, o conceito, né? O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento, para além, ou através de, em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do evangelho, ou seja, irmão, já vem de traslado, de tirar o pé do chão, né? Não ficar parado, enfrentar e aprender e até modificar em relação às culturas diferentes para que o evangelho chegue e eles possam ter a cultura do céu. Esse é o sentido aqui, né? Da missões transculturais e até rompendo as culturas, em linhas gerais, no sentido geral, né? Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da Terra. Onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. O evangelho é para todos. Temos que tirar o pé do chão, suar a camisa e levar esse evangelho àqueles que estão necessitados e carentes do Senhor Jesus. No segundo subtópico do segundo tópico fala sobre a visão transcultural na Bíblia. Onde é que tem essa visão aqui? Quando se fala de missão transcultural, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. No Antigo Testamento registra-se a relação de um Deus missionário. Em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis, ele tratou com toda a humanidade e não somente com a nação, né? Então sempre foi uma coisa geral. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são partes fundamentais, ou parte fundamental, da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. A igreja é o quê? Uma agência, né, que executa missões, que envia missionário. A igreja não é só um local ali para você ir ali, né, só ir lá orar, cantar e depois ir embora, não. Ali é o local também de agenciar, de mandar missionários para pregar o evangelho às nações, né? Então é isso aí. Então missões, ela é algo que tem que ter um preparo, que tem que ter pessoas corajosas para fazer isso aqui com a unção de Deus. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento. Foi a igreja mesmo, a igreja que é a instituição que tem que preparar missionários para essa empreitada. Entretanto, ela escolheu a igreja, estabelecendo-a na terra com a missão de expandir, com a missão
de expandir o seu reino para todas as nações. Tem aqui as referências em Atos 9, 15, 16, 22. Confere aí as referências, meu irmão. E no terceiro subtópico aqui do segundo tópico, fala sobre barreiras nas missões transculturais. Meu irmão, não é fácil não. Há barreiras complexas para evangelização do mundo e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar suas tarefas missionais. As barreiras são inúmeras. Vejamos, letra A, barreiras geográficas, né, novas nações e novas culturas. Letra B, barreiras culturais, valores da vida, costumes e hábitos que são diferentes. Você às vezes é obrigado até a tentar se habituar, né? Letra C, barreiras econômicas diferentes da moeda e comércio. De repente você vai para um lugar pobrezinho, rapaz, que você ali vai passar até dificuldade, talvez até fome, mas o evangelho tem que ser pregado, né? Letra D, barreiras linguísticas, as línguas nativas, né? Ou seja, talvez uma barreira, uma das mais difíceis, né? Você chegar num local, você tem que se preparar para poder conseguir ali a falar, a aprender aquela língua, aquele idioma daquele país. E também barreiras religiosas, islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo, etc. Então, assim, são vários barreiras, aí só foram alguns que colocaram aqui, mas também tem a barreira também lá, talvez do calor do local, né? Talvez do frio e essas coisas assim, que talvez você tem que se adaptar, e é desse jeito, né? São várias barreiras, né? Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo, o evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra, que é o que está aqui no tema da nossa lição, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, até os confins da terra, que é o nosso tema aqui da nossa lição. Então é isso aí. Muito bem, agora vamos para o nosso tópico de número 3, que fala sobre a visão global do evangelho no mundo. O primeiro subtópico fala sobre evangelização e discipulado. Em Mateus 28, 18 a 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulo ela é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá em apenas um ato, um momento. Fazer discípulo conforme as escrituras, demanda tempo, horas, que você tem que estar ali, né, para ensinar, tem que ter paciência, né? Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos ali, forjando o caráter do seu discípulo. Foram 3 anos ali fazendo um curso teológico diretamente com o dono da teologia, Jesus. Eita glória! Não só teológico, mas moral, tudo que Jesus ensinou para os discípulos, né? Por outro lado, em Marcos 16, 15 a 20, percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio. A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido dentro da igreja, no cristianismo. Então é isso, não só evangelizar, foi o que eu falei, não só vai lá na rua, fazer uma cruzada, gastar milhões com cantores, sei com quem, e as pessoas aceitam Jesus e depois deixa pra lá, não vai ali cuidar da vida espiritual do novo convertido, né? Então é isso, essa é a tarefa missional, é também de cuidar do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, não existe aqui uma exclusão da evangelização, não existe uma separação. Elas têm que andar juntas, evangelização e discipulado. Se tiver evangelização e não tiver discipulado, o apóstolo Paulo, por onde ele andava, ele discipulava, deixava pessoas preparadas para poder cuidar ali da igreja onde foi fundada, porque se ele só evangelizasse e saía, não ia dar em nada, tinha que ter pessoas ali preparadas e qualificadas para cuidar da igreja, né? Muito bem, no segundo subtópico aqui do terceiro tópico fala sobre arrependimento e capacitação do Espírito. Isso mesmo. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Irmãos, fala em apelo, tem diminuído a quantidade de apelos nas igrejas. Termina o culto, ninguém fala assim, tem alguém aqui que veio, às vezes a igreja é até grande e ninguém tem coragem de falar assim, alguém
que veio visitar, que quer vir entregar sua vida para Jesus, de ser crente, ser evangélico, largar a vida de pecado e ter uma nova vida. Até isso, dentro das igrejas, estão se perdendo o apelo aí para as pessoas aceitarem Jesus. Grandes festas que fazem e naquela preocupação toda só com a festa, esquecem aí de fazer o apelo para as pessoas aceitarem a Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, né? Esse apelo deve estar sobre a autoridade de Jesus, que tem por objetivo sermos testemunha do poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, que é o tema da nossa lição. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sobre a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho de Cristo, Jesus Cristo, glória a Deus. Então é isso, irmão, a nossa missão é isso, mas para ser pregador do Evangelho, irmão, tem que ser cheio do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, tem que ser crente que ora, crente que frequenta, que é fiel, que é constante na presença de Deus. Crente mentiroso, que prega só por esporte, só para ganhar dinheiro, só para se mostrar, só para ter seguidores na internet. Esses crentes aí, meu, são fracos para ganhar alma para Jesus. Vão ganhar seguidores, crentes, mesmo crente que gosta de ouvir profecia, mas ganhar almas para o reino de Deus, acho meio difícil, porque é pelo Espírito de Deus. Ninguém ganha alma para Jesus se não for cheio do Espírito Santo, porque o Evangelho é o poder de Deus. Conclusão da nossa lição. Temos um grande desafio em missões transculturais: alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos nesse mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É um imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. É isso mesmo, o pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas da salvação. Muito obrigado pela participação de vocês, mas vamos agora para o nosso questionário, para você estar preparado para responder aí no domingo na Escola Bíblica Dominical. O que é a Grande Comissão? Responda comigo aí. É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o Evangelho a todas as nações. Isso mesmo, o que é a Grande Comissão é o mandamento do Senhor Jesus para a sua igreja proclamar o Evangelho a todas as nações. Segundo, cite pelo menos 2 objetivos da Grande Comissão. Primeiro, proclamar o Evangelho em palavras e em ações a toda criatura. Segundo, discipular os novos convertidos, tornando-se fiéis seguidores de Cristo. Foi o que eu falei, Evangelho e discipulado. Se tiver Evangelho e não tiver discipulado, não vai adiantar nada, né? Também, número 3, cite pelo menos aí 2 barreiras em missões transculturais. Primeira barreira, geográfica, novas nações e novas culturas. Segunda barreira, né? Tem muitas barreiras, mas pelo menos 2 aqui. Barreiras culturais, valores de vidas e costumes e hábitos. Número 4, o que percebemos em Mateus 28, 18 a 20. Em Mateus 28, 18 a 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. E número 5, o que a mensagem missionária tem de levar em conta nas missões transculturais. Nas missões transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. É isso. Essa é a nossa missão, de convencer através da palavra e do Espírito Santo de que o pecador, ele deve ter uma mudança de vida através da palavra. Muito obrigado. Deus te abençoe.